Glória a Deus. Sabe, queridos, há algum tempo Deus tem ministrado ao meu coração e falado comigo sobre aquilo que nós vamos falar e desenvolver neste mês de setembro, sobre paternidade. Paternidade, ela está descrita em toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Nós vemos isso incutido, Deus ministrando, falando, explicando, para que pudéssemos viver isso. Porque paternidade não é um método, não é uma estratégia humana, mas é um princípio bíblico, é um valor espiritual para nos trazer ou nos levar à plenitude de Deus em nossas vidas. Mas isto não vem de uma forma plena, completa, de uma só vez, pois todos os propósitos de Deus, eles são progressivos. A própria palavra fala que ela é viva e eficaz, e a sua capacidade de ser viva, ela tem um processo de evolução, de desenvolvimento, e de igual maneira, nós também temos um processo de evolução, nós temos um processo de desenvolvimento no conhecimento, para que possamos atingir a plenitude, ou seja, ela é progressiva. Os propósitos de Deus, eles são progressivos. Eles vão crescendo e sendo ampliados em nossa vida, conforme nós vamos nos apropriando do conhecimento e do relacionamento com Deus e com a sua palavra, com o conhecimento das verdades ou dos segredos de Deus. Então eu quero convidar você nesta manhã, tanto que está aqui, quanto aqueles que estão nos assistindo e participando conosco pelo canal IEM, que você possa se abrir para entender, para aprender e praticar, a fim de que todos nós possamos alcançar tudo o que Deus tem preparado para as nossas vidas, amém? É muito importante. Quando nós falamos de paternidade, entenda, nós estamos falando sobre pais. Pais. Porque paternidade não é um método, como eu disse, mas tem e cumpre um propósito. Paternidade, ela é validada pela autoridade do testemunho. E isso leva tempo e custa. Pois, por mais que os pais desejem ter filhos, são os filhos que reconhecem os pais. Paternidade, ela gera destino, ela produz uma herança. Paternidade consolida a comunhão dos irmãos. Segundo o dicionário, pai é aquele que gerou um ou mais filhos, também colocado como o genitor ou progenitor. Nós podemos ainda entender que mesmo não gerando biologicamente, nós podemos ser pais, pois a figura do pai é aquele que gera, nutre, protege, sustenta e pelo relacionamento reproduz nos filhos a sua própria vida, as suas próprias características, quer sejam boas, quer sejam ruins. Nós não podemos falar em paternidade se não houver relacionamento. Escuta, a base, a chave para nós vivermos e praticarmos a paternidade é desenvolvermos, mantermos ou criarmos relacionamentos. Pois não há a possibilidade de desenvolvermos, de gerarmos a paternidade sem um relacionamento, sem investirmos tempo, sem investirmos ações específicas para nutrir, para gerar e desenvolver esses relacionamentos com os filhos. Sabe, queridos, o exercício da paternidade interfere diretamente na nossa identidade. Eu vou repetir isso. O exercício da paternidade interfere diretamente na nossa
identidade, nos fundamentos da nossa vida e no nosso propósito. Pois apenas os pais podem dar destino aos filhos. Quando falamos então em paternidade, nós queremos abordar 3 aspectos. Primeiro, a paternidade biológica, que é a mais conhecida. Todos nós nascemos de um pai. Segundo, a paternidade espiritual. E em terceiro, a paternidade ministerial. Então, vamos começar pela última, paternidade espiritual. É o relacionamento que desenvolvemos com Deus como o nosso Pai. E dele nos tornamos seus filhos. Veja só, parece uma coisa muito óbvia, mas tem muitas pessoas que não conseguem se relacionar com Deus como se fosse um pai. Se limitam a olhar para Ele como Deus, como o ser supremo, como o cara lá de cima, como alguns dizem. Agora entenda, esta filiação apenas e exclusivamente acontece por meio de Jesus. Nós jamais conseguimos desenvolver ou exercer o nosso relacionamento na paternidade espiritual se não for através de Jesus. Abra comigo aí em João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou a possibilidade de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais, então ele explica, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem nasceram da vontade do varão, mas sim da vontade de Deus. Eles nasceram de Deus. Ou seja, a todos que reconheceram e receberam Jesus como seu único Salvador e Senhor, eles tiveram a autorização, a possibilidade, o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, Deus passou a ser pai deles. Este é o desejo de Deus para todos, para todas as pessoas. Pois foi por isso que ele enviou Jesus, seu filho, para morrer na cruz. E assim salvar a todos. Não apenas do pecado, presta atenção nisso. Não apenas do pecado, da morte e do inferno, mas restaurar e restituir algo que se havia perdido por causa do pecado lá no Éden. Sabe o que era? A identidade de filho. A identidade de filho. Quando nós olhamos na formação, na criação de todas as coisas, lá no início, em Gênesis, nós vamos ver no que Deus formou o homem. E ele não o fez conforme fez todas as outras coisas. Porque todas as outras coisas ele disse. A palavra descreve, e falou Deus, haja luz, e houve luz. E falou Deus, haja separação entre os céus e a terra, haja as estrelas, os luminares. Ele começa a criar tudo pela palavra. Mas quando ele chega na formação do homem, ele faz algo diferente. Ele colocou as suas próprias mãos e gerou o homem daquilo que tinha dentro dele, das suas entranhas, ao soprar sobre ele o que havia dentro dele. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Então o homem
tornou-se ou foi feito alma vivente. Ou seja, Deus pegou o pó e formou, ajuntou. Deus colocou as suas mãos. E quando nós lemos que Deus soprou, veja só, Deus não precisa do ar para respirar. Quando usa a expressão aqui, assoprar, estava dizendo, Deus tirou daquilo que estava dentro dele e colocou no homem. E aquilo o gerou, aquilo fez dele uma alma vivente, fez dele um filho. Entenda que o propósito final do sacrifício de Jesus na cruz foi fazer de nós filhos. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, o Espírito Santo falando às igrejas, e um desses textos diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu. No final de tudo, no final da trajetória, o que Deus tem para mim e para você é estabelecermos, restituirmos como filhos. O propósito final e o propósito eterno de Jesus ter vindo ao mundo, subido naquela cruz e morrido a nossa morte, não é para que tenhamos coisas, não é para que tenhamos apenas o livramento ou a restauração com relação à liberdade de não viver aprisionados no pecado, sermos livres da morte e do inferno, mas acima e principalmente, restituir em nós a identidade de filhos. Esse é o propósito de Jesus, esse é o propósito de Deus, através de Jesus. Mas também temos a paternidade ministerial. Então falamos da paternidade espiritual. Temos a paternidade ministerial. E o que é paternidade ministerial? É o nosso relacionamento com aqueles que nos geraram no Evangelho, que nos apresentaram a palavra da salvação. Abra comigo aí na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Diz assim: e tudo isso provém de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 18. E tudo isso provém de Deus, que nos... 5, eu falei 6? Perdão. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por ou através de Jesus Cristo, e nos deu, e me deu, e te deu, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, ou através de Cristo, reconciliando consigo o mundo, ou as pessoas do mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou, e te confiou, e me confiou a mensagem da reconciliação, ou a palavra da reconciliação. Entenda. Deus colocou em mim, Deus colocou em você, Deus colocou em nós, confiou a nós a mensagem da reconciliação. E isso é muito importante, irmãos. É muito importante entendermos isso, pois a chamada de pregarmos o Evangelho não é da igreja, nem dos apóstolos e pastores, mas do Pai. Jesus não tinha uma missão pessoal, ou mesmo um projeto pessoal dele, mas ele veio para fazer, para cumprir a vontade do Pai. Em João 6:38, ele diz assim, o próprio Jesus: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o meu, o seu, o nosso papel aqui deve ser também fazermos a vontade do Pai.
Ou seja, levarmos o evangelho a mais e mais pessoas. Diga amém. Agora entenda, a paternidade, ela é fundamental para que nós vivamos este envio. O que lá em Mateus 28, 18 e 20 fala do ide. Entenda uma coisa, preste atenção. John Bevere, um grande pastor e escritor, ele diz assim: eu me movo na unção que eu honro, ou na unção que eu honro, eu me movo. Isso fala dos dons ministeriais e dos dons motivacionais, porque fala da unção que nós recebemos e fluímos, daqueles que ministraram sobre nós e pela ação do Espírito Santo que se move em nossas vidas. Mas eu me manifesto na identidade que eu recebo, pois somente pais podem dar identidade aos filhos. Somente pais podem dar identidade aos filhos. Irmãos, nós vamos desenvolver e discorrer muito sobre isso. E muitas coisas, eu creio que Deus vai trazer luz e entendimento. Por que alguns funcionam e por que outros não funcionam? Por que alguns se movem e outros não se movem? Por que alguns alcançam e outros não alcançam? Entenda. Deus quer que eu e você dependamos de uma outra pessoa. Sim. Pois isso testemunha ou testifica da minha dependência de Deus. Entenda uma coisa. Um dos maiores princípios, uma das maiores características do inimigo, do diabo, sabe qual é? É a rebelião, a rebeldia ou a independência. Lembra do filho pródigo? Vamos lembrar Lucas 15. Entenda, olha só. Ele tinha tudo na sua casa, nada lhe faltava, mas ele se rebelou contra a sua autoridade, contra a sua paternidade. Ele se rebelou contra o seu pai. Então ele chega e diz: olha, pai, dá-me tudo o que é meu por herança. Veja, somente pai pode trazer herança. Dá-me tudo o que é meu por herança. E aí o pai o divide, tanto para o seu irmão mais velho quanto para ele. E o que ele faz? Ele pega aquela herança, e então ele se rebela contra a autoridade, não se submetendo mais, segundo a sua autoridade, e foge, sai. Irmãos, quantas pessoas recebem da herança que receberam dos seus pais, e consequentemente, porque quando recebem a herança, muitos se enganam, se iludem, e acham que são melhores que seus pais. Então o que decidem? Abandonam os seus pais e acabam trilhando as suas próprias vidas. Você sabe o final da história, aonde ele chegou. Deus quer e busca restabelecer a paternidade em nossas vidas. Porque sempre nós dependeremos de alguém para conquistar o que nós queremos, o que nós desejamos. Por isso a paternidade é fundamental para o envio. Sabe, queridos, somente um filho tem o poder e a autoridade para representar o pai. Há uma diferença. Paternidade não é um título. Paternidade não é a certidão de nascimento que vai atestar a sua paternidade. Ela pode atestar que você gerou, que você é o progenitor, mas ela não atestará a sua paternidade. Paternidade não é um título, paternidade não é um método, mas é um processo que gera e traz identidade. Amém? Nós vamos falar um pouco da paternidade então biológica. A mais comum,
aquela que todos nós, querendo ou não, passamos, quando nós nascemos de alguém, ou quando geramos alguém. Paternidade biológica é o nosso relacionamento com aquele que nos trouxe a vida, que nos introduziu na família, aquele que nos deu a vida e reproduz em nós suas características, seu DNA. O bispo Doug Hart Mills, ele diz algo: no natural, seu pai biológico o afeta de várias maneiras. Então ele começa a descrever. Ele o ensina a comer, a se vestir e a viver. Ele lhe dá sabedoria, conselhos e pequenas lições para a vida. Ele dá um exemplo para você seguir e serve como uma fonte de inspiração e direção. Podemos dizer ainda que a minha paternidade espiritual se legitima por minha paternidade biológica e a paternidade ministerial. E dentro do contexto do mundo moderno que hoje nós vivemos, nós estamos sofrendo influências de todos os tipos, do tipo cultural, educacional. Hoje, nas escolas querem educar os nossos filhos diferente da maneira como nós queremos educá-los. Cultural, educacional, política, econômica e até ideológica. E com tudo isto, nós vemos a questão familiar se deteriorando. E o foco desta destruição, ou dessa deteriorização, é a destruição dos valores da paternidade, da figura dos pais. Cada dia que se passa, se diz, não, a nova família agora já não precisa ter pais. Um pai, pode ter dois pais, ou podem ter duas mães e não ter pai. A nova família precisa apenas de uma mãe. Veja, há alguns anos atrás eu vivi isso, da geração das mulheres que queriam ter filhos sem ter maridos. Quantos se lembram disso? Você não precisa de um marido para ser mãe. Ou seja, afastando a figura paterna, desconstituindo o princípio da família, deteriorando os fundamentos que Deus estabeleceu. Hoje em dia, pai é uma figura que quase não temos, quase não existe. Quanto mais a paternidade. Uma dos propósitos do manifesto comunista de Marx e Engels era a destruição, a desconstituição da família. Além da abolição do direito da propriedade, os direitos individuais e das verdades eternas, como a religião. Já vinha lá de trás. O alvo do inimigo sempre foi e sempre será a destruição da família e da paternidade. Porque sem família não há paternidade, irmãos. Sem a constituição, por exemplo, do casamento, não se consegue exercer a paternidade. Muitos dizem assim, não, eu vou me separar da minha esposa ou do meu marido, mas eu vou continuar sendo pai, afinal de contas, pai é para sempre. Será? A paternidade, você pode continuar sendo pai, mas o exercício da paternidade jamais será o mesmo. Sim ou não, irmãos? E aí se quebra uma aliança, se destrói aquela família, e aí passa o tempo, se constitui uma nova aliança. Quase sempre é assim. E aí vem os conflitos, porque agora você tem um padrasto e não um pai. E na cabeça de uma criança, isso confunde-se. Gera uma dívida com o pai e uma cobrança com o padrasto. Que assume, por mais que ele assuma aquela condição, nas crises de identidade dos filhos, eles dizem, você não é meu? Você não é meu? É a primeira coisa que um adolescente ou uma criança
Quando começa a ter consciência, fala do seu padrasto. Por quê? Porque a identidade, a paternidade fala de identidade, irmãos. E assim, vamos vivendo, destruindo, desconstituindo os fundamentos da família e da paternidade. Veja alguns dados sobre isso. 5,5 milhões de crianças são registradas sem o nome do pai. Isso é um levantamento da revista Exame, de abril de 2020. 3,3 milhões de crianças vivem em situação de trabalho infantil. Levantamento do G1, de muitos anos isso, de 2016. De acordo com a Agência Brasil, de 2019, o Disque Denúncia recebeu uma média de 50 denúncias de abuso contra crianças por dia. E o número pode ser ainda maior, se considerarmos os casos que não foram denunciados. Segundo a ONU, 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos foram abusados no mundo. Isto são dados de 2015. Segundo o jornal o Globo, o Brasil tinha 43 mil crianças sem abrigo. Uma pesquisa nos Estados Unidos diz que a grande maioria dos problemas sociais, no que diz respeito ao cumprimento da lei, está ligado à ausência paterna. Lares sem referência paterna aumentam em 4 vezes mais a chance de viver na pobreza. São coisas que, se nós pararmos e olharmos para o lado, nós vamos encontrar. Além desses números sociológicos, nós temos os fatores que prejudicam a saúde da paternidade, que uma criança ou um filho deve receber. Pois toda criança ou filho tem o direito de uma paternidade saudável. E quando isso não acontece, essa criança sofrerá danos de consequências no desenvolvimento da sua vida comum, inclusive na sua espiritualidade. Sabe, queridos, a paternidade na vida dos filhos determinará ou não, presta atenção, o sucesso, a estabilidade, a segurança, a aceitação, a capacidade de construir relacionamentos saudáveis e até, por fim, gerar a próxima geração na constituição de uma nova família. Sabe por quê? Porque a família, ela socializa, mas é o pai quem é a referência, ou quem referencia. A figura paterna influencia na personalidade, no caráter, nas crenças, nos valores, no destino e até no modelo de masculinidade e hombridade para os filhos. O pai entrega afeto e isso produz ou gera aceitação, ou seja, a sensação de ser amado. Gera a proteção, ou seja, a segurança para viver e enfrentar a vida. Por isso que a ausência paterna, ela causa feridas, e isto afeta e influencia diretamente nas emoções dos filhos. Gera a sensação de abandono. Irmãos, quais foram os adolescentes que não passaram por essas crises emocionais? Meu pai não me entende, meu pai não me ama, meu pai não se relaciona comigo. Gera ou influencia na sua autoestima, o valor, a capacitação, o potencial. Muitos ficam inibidos. Influenciam ainda na vida social, gerando timidez, indiferença, o comportamento antissocial. Irmãos,
como pastores, e na trajetória da nossa vida ministerial, nós vimos isso assim, entra ano e sai ano na vida de pessoas. Pessoas que não conseguem se relacionar, pessoas que são retraídas, pessoas que são inseguras, que se sentem incapazes. Tudo isso é reflexo de uma ausência ou de feridas na paternidade. Sabe por quê? Porque um pai, ele constrói um outro mundo na vida de seus filhos. Presta atenção no que eu vou dizer. A mãe é a mais forte expressão de amor para os filhos, sim ou não? A mãe, como se diz, ela se torna uma leoa para defender os seus filhos. Ela é a manifestação de amor, um amor intenso, de presença, um amor incondicional. Mas isso gera nos filhos uma dependência enorme em relação a esse amor, sim ou não? Quantas crianças são incapazes de deixar o colo da mãe? Tem uma aí? Por quê? Porque a mãe é essa essência de amar, de cuidar, de fazer. É bom, é importante, presta atenção, mas não é tudo. Há alguns tempos atrás eu falei algo sobre mães que pensam que só precisam ser mães para gerar bons filhos. E na realidade não é verdade. O pai, ele traz um novo mundo. O pai constrói um outro mundo para os filhos. Um mundo diferente daquele que é dado pelas mães. Ele equilibra o ambiente da dependência, quando ele representa a ordem, o limite, a segurança e a estabilidade. A ausência da paternidade, irmãos, num filho sempre gerará prejuízos na formação de seus fundamentos. E isso pode ocorrer na vida daqueles que têm pais, mas são ausentes ou falhos em sua paternidade. Há muitos pais que estão lá registrados no cartório, que em tese moram na mesma casa, mas são ausentes na ação da paternidade com seus filhos. Presta atenção, nas filhas, esta ausência gera mulheres mal amadas, que não sabem que são amadas e protegidas pela figura paterna, se sentem inseguras, e portanto se colocam como vítimas, fracas e indefesas, aceitando qualquer oferta que lhe proporem. Essa ausência gera mulheres desvalorizadas, que não sabem o valor que possuem, pois nunca ouviram um elogio do seu pai. Passam a viver de maneira que desonram seus corpos e desvalorizam quem são, se entregando para qualquer um. Essa ausência paterna nas mulheres geram mulheres duras, que geraram uma força que não deveriam ter, por ter que fazer e se defender daquilo que seu pai deveria ter feito por elas. Por isso passam a ter dificuldades, presta atenção, passam a ter dificuldades em se relacionar de forma amorosa e graciosa. Tem dificuldade de se casar e manter relacionamentos saudáveis. Tem dificuldade na educação dos filhos, porque será dura, será fria, insensível. Geram ainda mulheres insubmissas à ausência paterna nas mulheres, que não aprenderam a viver limites, pois sua mãe não conseguia estabelecer limites que seu pai deveria colocar, gerando resistências em se submeter e ser submissa ao marido, ao chefe ou a qualquer outra autoridade diante dela. Nos filhos podemos dizer que a ausência paterna gera homens imaturos ou meninos, que não sabem o peso da responsabilidade, da administração, são sempre dependentes de outras pessoas
dos pais, dos tios, dos avós, da esposa. A ausência gera homens inseguros, não assumem riscos, não aceitam desafios, por exemplo, como promoção, ou um novo trabalho, uma mudança de área e tantas outras coisas. Ele não acredita que pode conquistar algo novo ou maior, se vê fraco e incapaz. A ausência paterna gera ainda nos homens insensíveis. Homens que não sabem lidar com as mulheres, ou as exploram, ou se deixam ser explorados. Não sabem amar, não sabem cuidar e reconhecer o valor das esposas ou da esposa. A ausência paterna gera homens acomodados. Aceitam o que a vida lhe dá, preferem ficar na mesma condição do que tentar algo novo. Vivem na zona de conforto, não se posicionam, não têm opiniões, não conduzem, mas são conduzidos. Sabe, irmãos, prejuízos na paternidade biológica podem gerar filhos órfãos de pais vivos. Prejuízos na paternidade biológica podem gerar filhos órfãos de pais vivos. Existe ainda o problema da ausência paterna de pai presente, que é aquela que é omisso, aquele que ele é omisso e ausente na sua função. São ausentes emocionais, não geram afeto, não demonstram afeto, não ensinam o que é afeto. São ausentes na moral, não geram crenças e valores. São ausentes espirituais, não geram nem ensinam princípios espirituais. São ausentes de destino, não geram segurança e propósito na vida dos filhos. Sabe, queridos, o pai que não cumpre o seu papel de paternidade prejudica a formação de seu filho. E o ambiente mais importante para a construção da saúde da paternidade na vida de uma criança ou de uma pessoa chama-se lar. A figura e o papel dos pais é fundamental para a estruturação psicológica, social e espiritual dos filhos. Mas a família, que deveria ser o ambiente mais importante e seguro na geração de valores da paternidade, se tornou para muitos o lugar de muita dor, tristezas. Não é pequeno o número de pessoas que possuem pendências em relação à sua paternidade biológica. E isto é um grande problema que nós precisamos enfrentar e resolver. Os problemas estão lá, são reais, suas consequências são evidentes e estão reveladas no meu, no seu, no nosso comportamento. Não podemos continuar assim. Temos que mudar, pois se continuarmos assim, escute o que eu vou dizer, além dos prejuízos na vida comum, em como lidamos com os traumas, os medos, as limitações, a raiva, mágoas e outros sentimentos, também teremos prejuízos mais graves na nossa vida espiritual. Abra comigo em Efésios capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. O versículo 1 diz assim, Efésios 6, 1. Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Escute-me, olhe para cá.
honrar os pais. Honrar aos pais é o primeiro mandamento bíblico, com uma promessa associada, atrelada ao seu cumprimento. Sabe para quê? Para que eu e você possamos desfrutar de uma vida próspera, abundante e longa. Nós precisamos resolver nossas pendências em relação à paternidade biológica. Mas talvez você me diga, mas apóstolo, Jesus já me curou de tudo. Eu já fui no encontro. Você já parou para pensar que devido a todas as experiências que você viveu, elas podem ter formado em você comportamentos e crenças que ainda estão alinhadas com as experiências que você viveu ou está vivendo? Entenda uma coisa, o processo de formação de comportamento, nós somos seres emocionais e fomos constituídos para viver em cima de uma plataforma racional e lógica, sim ou não? Se eu perguntasse quem age de forma irracional aqui, levante a mão. Não, todos nós falamos, não, nós somos racionais. Nós falamos, fazemos, de acordo com aquilo que pensamos, acreditamos, da nossa razão. Mas entenda, 90% das nossas respostas, elas são inconscientes. Pois elas se baseiam nas decisões que foram construídas em nossa mente, pelos nossos sentimentos. O sentimento é a racionalização de um estímulo emocional. Não existe sentimento ruim, medo, alegria, tristeza, raiva e afeto. Cada um tem o seu nível de importância e tem um propósito. O que as pessoas creem, acreditam, são resultado de um sentimento patrocinado de um estado emocional. O estado emocional gera um sentimento que cria crenças limitadoras, que geram decisões e acabam construindo resultados e comportamentos na nossa vida. Vou trazer de volta. Estado emocional cria sentimentos que gera crenças limitadoras, que produzem decisões e que acabam construindo resultados e comportamentos na nossa vida. A própria pessoa banca o desenvolvimento do estímulo emocional, trazendo sobre sua vida sentimentos ruins e destrutivos. Entenda, 90% da sua reação diz respeito a algo que você nem pensou, mas foi automático. E esse automático se refere àquilo que você sofreu, aquilo que você viveu, que gerou crenças, que gerou comportamentos limitadores, e que reiteradas práticas geram o comportamento, gera o resultado, constroem decisões diante de decisões que são mal tomadas. Sabe, queridos, a profecia bíblica diz que Jesus viria para reconectar os filhos aos pais, para que a maldição não fosse estabelecida ou fosse destruída sobre nós. Malaquias 4, versículo 6 diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus veio para eliminar o espírito de orfandade e restabelecer o espírito de paternidade em cada um de nós. É por isso que eu e você, nós precisamos identificar as áreas que precisam de cura na nossa paternidade biológica, que talvez tenham gerado traumas, produzido abandonos,
causado abusos, violência, relacionamentos, ausências, eu não sei. Talvez você me pergunta, mas como eu posso fazer isso? Se na minha história de paternidade biológica, eu só tenho dores. Se quando eu olho para esta paternidade, eu vejo um monstro. Alguém que jamais mudará. Como obter cura diante de um diagnóstico que não tem como mudar? Eu respondo isso para você. Mude o pai que está dentro de você nas suas memórias. Escute. Mude o pai que está dentro de você nas suas memórias. Mude a sua memória com relação ao seu pai. Mas você pode dizer, mas como eu posso fazer isso? Como eu posso colocar na prática de forma eficaz isso? Eu te respondo, perdoando. Olha o que diz Lucas, apenas leia, acompanhe aí. Lucas 6, 36 e 37. Sede misericordiosos, sede pois misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, ou perdoai, e vos perdoarão, ou serão soltos. Chegou a hora de você tomar uma decisão, queridos. Uma decisão de mudança, de libertação e cura em suas emoções. Cura em sua vida. Quero convidar você a ficar de pé. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa tomar uma decisão hoje. Continuar preso? Se sentindo ferido, injustiçado pelo que fizeram com você, ou retomar o controle das suas emoções, perdoando seus pais, perdoando seu pai, e se tornando livre para viver as promessas de Deus para a sua vida, para a sua família e seu ministério. O que você vai fazer hoje? Feche os seus olhos. Comece a orar. Permita que o Espírito Santo comece a ministrar ao seu coração. Você sabe como a palavra de Deus falou com você hoje. Você sabe. É como uma luz que iluminou em lugar escuro dentro de você. Algo que talvez fosse um quartinho fechado, trancado. Algo que você nem sequer queria mais se lembrar, mas que ainda te aprisiona, mas que ainda gera crenças e valores, ainda que gera decisões equivocadas, restringindo você de desfrutar e viver a plenitude daquilo que Deus criou para você. Feche os seus olhos, peça que o Espírito Santo te ajude neste momento. Peça que Ele te conduza para perdoar e soltar seu pai por tudo o que ele causou ou gerou em sua infância e juventude. A cada ofensa e mágoa gerada por suas ações ou omissões, libere perdão hoje. Libere perdão hoje. Diga com os seus lábios: eu te perdoo, Pai, por ter feito isto, aquilo outro. Nós vamos cantar uma música, mas eu não quero que você cante. Eu quero que você tenha um verdadeiro encontro com Deus hoje, porque Ele quer curar a sua paternidade, Ele quer curar a sua vida emocional, Ele quer restaurar a sua vida familiar, Ele quer restaurar você. Não importa se você tem 15, 20, 40, 60 ou 70 anos.
Deus quer trazer restauração e cura para a sua alma, para a sua vida. Fale com Ele. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda ao seu Espírito Santo. E aquilo que Ele for lembrando, aquilo que Ele for trazendo de memória, a sua lembrança, comece a falar: eu perdoo você, Pai, por ter feito assim. Eu perdoo você, Pai, por ter me espancado. Eu perdoo você, Pai, por ter me abandonado. Eu perdoo você, Pai, por ter me trocado. Eu perdoo você, Pai, por ter abusado de mim. Eu perdoo você, Pai, porque você invadiu a minha privacidade. Eu perdoo você, Pai, porque o dia que eu precisei, você não estava lá. Comece a falar. Permita que o Espírito Santo fale com você. Decida liberar o perdão. Solte-o e você será livre. Experimente. Deus quer restaurar a sua vida. Fale com Ele. Mas sei que aqui no presente, Decida hoje não ser mais o mesmo. A mesma mulher, o mesmo homem. Não posso mais sem ter você. Seja Vem me sincero. encontrar outra vez. Peça que o Espírito Santo te ajude. O que eu quero é quem tu és. Deus está restaurando as nossas famílias. O Espírito de paternidade em nós. Enquanto eu ando pelo vale, Você não pode continuar a ser o mesmo. o teu amor supera o medo em mim. Fale com Ele. E como o sol formando a sombra, em minha fraqueza sua glória aparece. Seja misericordioso como seu Pai o é. Não posso mais Não sem julgue. ter você. Não condene. Vem me Perdoe. encontrar outra vez. Solte-o e você será livre. O que eu quero é quem tu és. Hoje é uma manhã de cura. Vem me encontrar. Hoje é uma manhã de outra libertação, vez. de restauração familiar. Não posso mais sem ter você. Vem me encontrar outra vez. Deixa o Espírito Santo te ajustar hoje. O que eu quero Ouça a sua é voz. quem tu és. Vem me encontrar outra vez. Dê-lhe a mão a Ele e Ele vai te levar por esse processo de cura, para esse processo de restauração, de perdão, de restauração, de alinhamento, de ajustamento, de transformação. Aqui. Vem Santo Espírito. Espírito Santo, vem sobre nós hoje. Ajuda-nos. O Senhor está Toca-nos. aqui. Traz O cura, Senhor está traz restauração, aqui. traz vida. Vem por um minuto. Restitui-nos, Senhor. Me abandona. Restitui-nos a condição de O Senhor filhos. está aqui. O Senhor Restitui-nos, está Senhor. aqui. Vem Santo Espírito, move os ossos secos. O Senhor está aqui. Jesus veio O para Senhor trazer está a conversão aqui. dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você não é órfão. O Espírito de orfandade não vai manifestar em sua
Santo quebrar as suas crenças limitadoras. Deixa o Espírito Santo mudar as suas decisões. Deixa o Espírito Santo mudar o seu comportamento, suas ações, sua fala, suas atitudes. O que eu quero é quem tu és. Vem me compra outra vez. Enquanto fui abandonado, o Senhor está aqui. O Senhor está. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Se conecte, porque você vai ver a manifestação do amor de Deus sobre ti. Se permita ser tocado pelos braços do Pai. Se permita ser amado. Se permita experimentar o amor verdadeiro de um Pai que jamais te abandonará, de um Pai que jamais falhará contigo. Traz cura sobre nós hoje. Restitui a nossa paternidade, Senhor. Toca, toca, toca. Receba do amor do Pai, o amor incondicional, o amor que acredita, o amor que transforma, o amor que cura, o amor que restabelece. Ele te ama. Nós não podemos viver na orfandade. Receba, receba, receba do amor. O amor que cura, o amor que lança fora o medo, o amor que restaura, o amor que restitui. Receba o amor do Pai. Você não é qualquer um, você é filho. Fui abandonado, o Senhor está aqui. Ele está aqui. O Senhor está aqui. Vem Santo Espírito, Flua, flua, Espírito Santo, flua, flua. Toca, alcança, alcança, muda, transforma, restaura, vivifica. fui abandonado. Vem Santo Espírito, abre os nossos cegos. Você não vai ser mais o mesmo. Fui abandonado, o Senhor está aqui. Ele é teu Pai. Vem Santo Espírito, abre os ossos secos. O Senhor está aqui. Nós não podemos mais viver sem Ti, ó Pai. Nós não podemos mais viver separados pelo espírito da orfandade. Restitui, restaura no Senhor hoje a paternidade, o espírito de paternidade em nós. Cura, Pai, e liberta-nos de toda ofensa, de toda mágoa, de toda tristeza causada pela nossa paternidade biológica. Pai, nós adentramos os lugares celestiais hoje e liberamos perdão
a todas as ações, omissões e reações que sofremos em nossa vida, cometida pelos nossos pais biológicos e adotivos. Nós declaramos que nada mais pesará sobre suas vidas. Nos fazemos livres neste dia. Firmamos em nossa mente e em nosso coração novas lembranças, destacando as coisas boas e alegres que vivemos e desfrutamos com os nossos pais. Firmamos e declaramos que nenhuma ofensa nos prenderá mais. Somos livres pelo poder do nome de Jesus, tomando sobre nós o sangue do Cordeiro, vestido naquela cruz, para nos redimir e nos purificar de todo mal. Como sacerdote, como pai e como profeta, eu proclamo sobre ti, sobre nós, viveremos um novo tempo de cura e transformação em nossas vidas, em nossas famílias e ministérios, pois não apenas perdoamos o passado dos nossos pais, como decidimos viver uma nova paternidade com os nossos filhos. Nós não podemos mais viver sem ti, Senhor. Vem de novo, vem de novo. Não posso mais sem ter você em mim toda vez. Vem, Santo Espírito. O que eu quero é quem tu és. Toca sobre nós. Fui abandonado, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito, move os nossos céus. Vai de novo, restaura, vivifica. O Senhor está aqui, nem por um minuto fui abandonado. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito, move os ossos secos. O Senhor está aqui. Ouve, 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 ouve. Fui abandonado, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito, move os ossos secos. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Aleluia! Somente os filhos livres deem um brado ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana extraordinária, que a paz do Senhor governe o seu coração e que o poder do Altíssimo desça sobre a nossa terra e a nossa nação, que a nossa liberdade seja garantida, que o poder do céu seja prevalecido sobre todas as hostes espirituais da maldade, que venha a manifestação do poder do céu sobre a terra. Levanta-nos, Senhor, como um grande exército, para nos colocarmos diante do teu altar, diante da tua presença, colocando-se na brecha, clamando pela nossa terra e pelo nosso povo. Que sejamos um exército indesistível, que possamos nos colocar nos portais celestiais, clamando, declarando, intercedendo e buscando o propósito do Senhor para a nossa família, para a nossa terra, para a nossa nação e para as nações que surgirão depois de nós. Pai, que o teu poder venha sobre nós, que o teu Espírito nos impulsione, nos dirija, e que o amor do Pai,
o amor do Pai nos envolva e transforme toda a nossa vida. No nome de Jesus oramos. Amém.